A Bíblia fala que os pais, né, os filhos são como flecha Uau. no arco do pai. Ou seja, o pai, então se você é pai, agora corta aqui, ó. É Se pra você é você. pai, é pra você. O destino do teu filho está nas tuas mãos. É verdade. Então, aquilo que você, e principalmente nessa fase, né, vamos colocar de 8 a 16 anos, Quer fazer ele é onde é fácil de construção. Então, eu vejo hoje, né, a gente vai chegar lá, mas hoje a minha profissão, os frutos que eu colho são resultados do investimento do meu pai. Porque a música me proporcionou muitas coisas, tanto positivas, né, como negativas que eu não soube lidar em alguma fase, mas o meu pai e a minha mãe deram um destino. Literalmente a Bíblia fala que os filhos são como uma flecha no arco. Então o pai e a mãe têm o poder de direcionar. E hoje a gente vê que é muito mais fácil eu deixar um celular na mão do meu filho Muito mais fácil, não me incomoda, né? do que eu treinar ou dar uma disciplina, fazer ele estudar um instrumento musical ou ter um curso de finanças para que eu possa direcionar ele, para que eu possa garantir um destino. No futuro. E aí quando um pai e uma mãe não fazem isso, infelizmente, isso aqui eu não estou rogando uma praga ou profetizando algo ruim, lá na frente o filho vai começar a trazer alguns problemas, alguns distúrbios. Mas é aí que eu ia entrar, porque você falou assim, é muito mais fácil dar o celular ali, é mais fácil a curto prazo, porque a longo prazo a gente atende muitos jovens, você foi pastor de jovens e ainda é, né, de qualquer jeito, enfim, e nós estamos totalmente linkados aos jovens, a gente vê muitos e muitos jovens já quase perdidos nessa questão, porque daí perdeu o relacionamento com a família, não sabe lidar com o pai, não tem comunicação com eles, porque ficou num mundo tão doido ali que se perdeu. E na verdade, eu Não sabe nem acredito fazer que o ser humano foi criado por Deus para ser amado. Então, o amor, um sinônimo do amor é atenção. Quando um filho não tem a atenção do pai, não recebe o amor do pai, ele vai buscar isso de alguma outra forma. Outro lugar, exatamente. E aí, às vezes, a fonte que ele está buscando não é tão pura e sincera quanto o amor de um pai. E aí a gente vê jovens hoje, adolescentes hoje, enfrentando coisas que não existiam há tempo atrás, como síndrome do pânico, como depressão, ansiedade, porque não tem... Automutilação, meu Deus. Enfim, Sim, porque a gente não está buscando no lugar correto. Tá, mas o que a música tem a ver com isso, né? A gente entrou nesse... O essência, e eu não estou falando algo bíblico, tá? Se você for hoje no Google e pesquisar o que é música, a palavra música é a arte de expressar os seus sentimentos através dos sons. Muitas vezes, jovens têm uma demanda reprimida e quando começam a ter uma inicialização na música, eles começam a expressar aquilo que eles sentem, ou seja, numa letra, ou seja, numa melodia. E isso acaba sendo uma válvula de escape, uma válvula de alívio e acaba focando o jovem num lugar onde ele deve estar. Né? No meu caso foi na igreja, na presença de Deus, usando o talento e o dom, desenvolvendo o talento e o dom, porque é algo que a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Eu acredito que o dom ele é dado por Deus, mas o talento não substitui o dom, né? Então, o esforço não substitui o dom. Porque eu ganhei o dom, eu não preciso ter esforço. Não, você precisa trabalhar, você precisa se aprimorar, enfim. E a Bíblia fala, buscai com zelo os melhores dons. Então, se você acha que você não tem um dom para música, eu tenho por certo que se você se esforçar, se você se dedicar, vai chegar uma hora que Deus vai te dar todo esse dom, porque você está buscando com zelo. Então, com 9 anos eu comecei, e aí com 10 anos já, um menino, eu recebi uma oportunidade de entrar para a primeira banda. Eu lembro até hoje. Olha como é que era o nome, meio pentecostal o negócio. Era Grupo Manancial de Vida. Meu Deus, é demais. É demais. É demais. E tocando saxofone. E aí me deram algumas músicas para tirar, porque na época a banda só existia partitura. Então eu tinha que tirar de ouvido, né? Sabia? Sim, eu sempre estudei partitura, me formei nisso. Então, com 10 anos eu comecei a tirar as coisas de ouvido. E aí eu já fui começando tocando em congresso. E aí, como a gente morava no interior de Santa Catarina, Xinxerê, começou a ter uma expressão muito rápida. E aí depois eu já fui inovando com gaita de boca, flauta doce. E alguns estúdios começaram a me chamar para gravar algumas coisas com os outros cantores, ramo sertanejo, cristão, enfim. E aí eu conheci esse universo de produção musical e estúdio com 11 anos. Caramba, muito novo. E com
13 anos eu já estava produzindo músicas dentro do estúdio, já estava trabalhando em estúdio. E aí eu comecei a desenvolver mais gosto ainda sobre isso e continuei estudando. E aí foi muito engraçado, porque do clarinete eu fui para o saxofone, do saxofone aí eu comecei a tocar outros instrumentos para gravar, mas eu fui estudar baixo, contrabaixo. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu aprendeu sozinho ou tinha professores? Como é que era essa função aí? Na verdade, na igreja, na Assembleia de Deus de Xanxerê, tinha um maestro chamado Pedro, que ele era o mestre da banda, e nos sábados ele dava gratuitamente as aulas para quem queria aprender. A igreja tem essas então a igreja né? forma tem muita um trabalho gente. Extraordinário. E aí eu comecei, eu já tocava em Pato Branco, né? Aprendi com o maestro Isaltino, na prefeitura em Pato Branco, e aí eu fui para lá e me aperfeiçoei em Xanxerê. E eu já comecei a me envolver e com 13 anos eu já estava ensinando outros jovens, outros meninos lá que iam lá, porque eu era muito bom de leitura, né? A famosa bona, que era a partitura, e eu ajudava ele. Então, o baixo eu comecei a ser meio autodidata, assim, comecei a ouvir e foi indo. E aí passei por bateria, passei por violão, guitarra, mas eu fui me encontrar em piano. Uau. E aí me formei em piano, estudei 4 anos piano. E aí que me abriu várias oportunidades como produção musical. E aí eu já estava um pouquinho mais velho já, né, com 16 anos. E aí eu comecei a produzir muita gente. E aí no estúdio que eu trabalhava também produzia músicas que não eram, né, cristãs. E aí o meu nome começou a circular. Mas uma coisa muito, muito legal que eu queria pontuar, que eu tô falando quem era o Marlon. Nossa, como a gente vai... tu viu? Mas eu falo assim, ó, que aqui é um ambiente profético. O Espírito Santo que conduz, não é a gente. É por isso que, assim, eu não mando perguntas antes, não mando... Porque, cara, tem que fluir, é o que ele quer que seja falado. E muito engraçado porque, obviamente, quando eu comecei a tocar com 10, a partir dos 11 anos, eu já viajava ministrando em outras igrejas, né? Ali no sudoeste do Paraná, né? No oeste catarinense, com esse grupo. Então, eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa dentro da igreja, né? Palavras proféticas. Eu vivi esse ambiente, né? Com pastores, com leitores. Hoje, por exemplo, nós falamos Marco Feliciano, mas a gente ministrava junto com o Marco Feliciano, porque não tinha uma evidência ainda na época. Então, eu vivi isso de forma natural. Só que eu confesso que era como se eu visse a sarça queimar, mas a sarça não tinha me queimado. Uau. Então eu nasci num lar cristão, meu pai me instruiu, minha mãe me instruiu, escola dominical, eu aprendi música lá, eu ministrava congressos, mas aquilo não era a minha verdade ainda. Eu ainda não tinha provado e nascido ainda, né? da água e do Espírito. Eu fazia para Deus, mas era isso. Então eu falava que eu era um músico de banheiro. Eu tocava e eu ia pro banheiro. Quando acabava, quando eu vi que o pastor estava dando um amém, eu voltava. Uau. Então eu não era um participante, eu estava no meio, mas eu não era daquele meio, né? Eu não tinha ainda nascido de novo, essa era a verdade. E com 16 anos, eu lembro isso que eu comecei a buscar muito o batismo com o Espírito Santo. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Não, agora eu quero. Mas eu sonhava que eu estava sendo batizado do Espírito Santo, mas eu ainda não falava. E eu fui entender o porquê disso bem mais tarde, né? Porque eu queria o falar em línguas, eu queria como o poder. Como se fosse só esse, eu queria dele, né? o manifestar, mas eu não queria ser a essência. Eu só queria fazer o que os outros faziam, replicar isso. E aí um dia eu estava numa crise com 16 anos, muito novo ainda, 16 para 17, porque começou o assédio pela música em produzir e tocar com outras bandas que não eram cristãs e me oferecendo dinheiro que eu nunca tinha visto na frente, e enfim. E eu estava nessa crise e eu lembro-me que na Assembleia de Deus em Xanxerê, eu fui num apelo na frente e disse: Deus, se tu não falar comigo hoje, sabe, como se Deus tivesse uma obrigação, né? Não, mas acontece muito, sabia? Mas eu acredito que Deus ali, na pureza do meu coração, não foi de jogar Deus contra a parede, né? Sim. Mas falando: Deus, eu preciso de uma resposta. Se tu não falar comigo hoje... E aí, quem sabe você que está me ouvindo já se sentiu assim. Poxa, às vezes eu estava caminhando com pessoas que
Deus falava com ela, Deus falava com a outra, Deus mais menos comigo. Prazer, eu fui essa pessoa. E filha de pastor ainda, tipo, não, meu e as Deus. pessoas... Todo mundo sabia, você vai ter dança profética, você vai não sei o quê, vai para as nações, não sei o quê. E eu era o patinho feio, tipo, nenhuma palavra sobre mim, nada. E aí até vinha com umas palavras, assim, mas não faziam sentido. Hoje fazem sentido, mas, por exemplo, Deus tá te dando um capacete e uma espada na tua mão. Aí a gente brincava, você é o quê? Um Power Ranger, né? Não tem nada a ver. Pô, eu sou músico, o cara errou, né? Enfim, mas eu orei e aí de repente chegou depois a gente ficou mais amigos, né? O pastor Valmir, lá de Canoas. Ele me chamou num canto, assim, no meio do apelo, me chamou num canto e ele dedicou, assim, investiu uns 15 minutos da vida dele. Oração, culto acontecendo, ele me chamou num canto, ele falou assim: você tá com dúvida do teu chamado. Gente, se eu chorar é normal, tá? Você tá com dúvida do teu chamado, de quem você é, mas deixa eu te contar uma história. Você é o terceiro filho. Tua mãe teve 2 abortos. Nossa. E eu comecei com aquele ar cético, assim, né? Uhum. Você foi o único filho que nasceu. A sua mãe, quando estava grávida de 6 meses, ela rolou de uma escadaria e teve hemorragia. E eu falei... E eu quieto. Ele falou assim... A sua mãe foi pro pronto-socorro porque estava com hemorragia. Mas na frente da Assembleia de Deus, em Pato Branco, tinha uma senhora do coque e viu a tua mãe debaixo de chuva e disse: volta. Volta porque o filho que tu carrega, você dedicou ao Senhor. Então volta, porque não vai acontecer nada contigo e nem com ele. E nem com ele. E quando... ele dizendo isso pra mim. Quando essa mãe chegou em casa, a hemorragia tinha estancado. Quando você nasceu, tinha 3 voltas e meia do cordão umbilical no seu pescoço. Você nasceu sem respirar. Mas Deus tinha um chamado contigo desde o ventre da tua mãe. Então nunca mais duvide disso. Óbvio, na hora eu chorei, eu fiz tudo mais. Eu falei, será que isso tudo é verdade? Nunca soube, né? Nunca, assim? Meu pai e minha mãe nunca me falaram isso. E eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, preciso conversar contigo. Contei a história. Minha mãe começou a chorar e falou assim: teu pai te contou? A gente tinha um pacto de nunca contar isso pra você, para não gerar peso na tua vida. Mas eu tentei engravidar uma vez e eu abortei naturalmente. E na segunda vez que eu engravidei, eu falei: Deus, se tu me der um filho, eu vou consagrar ele a ti. Eu vou dedicar ele a ti. Ele vai ser teu. Nada do que eu quiser eu vou espelhar nele, mas que o Senhor faça o que você quiser com a vida dele. E aí minha mãe confirmou toda a história. Que rolou, que foi, enfim, e eu fiquei, uau. E aquilo confirmou e selou algo dentro do meu coração. Só que, às vezes, o jovem, ele não pensa, né? O jovem ou o adolescente, ele vê isso, ele vibra, ele fala: meu Deus, Deus falou comigo. Eu passei uma semana agradecendo a Deus, orando como nunca, buscando como nunca. Lendo a palavra que nem lia antes. Uau, devorando. E com aquela certeza, eu nasci para isso, eu fui chamado para isso. Só que vai passando os dias, se você não tem prudência. Por isso que é tão importante o devocional. A constância. A constância, né? Você está sempre envolto na presença de Deus. Até uma dúvida da maioria dos jovens: pastora, como manter a constância? Eu vejo muito essa pergunta nas caixinhas, sabe? Como manter a constância? E porque o pessoal acha assim: li 4 capítulos hoje, amanhã eu tenho que ler 6, 10 e assim por diante. Cara, não. A constância quer dizer assim: hoje o copo tá cheio, amanhã vai estar por aqui, mas não deixar de fazer. Amanhã vai estar no meio, amanhã vai estar cheio de novo. E assim, mas manter uma constância. Né? Tem uma musiquinha, aprendi na escola dominical, leia a Bíblia e faça uma oração, faça uma oração, faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser vencer. Ou seja, o segredo é todo dia. Se a gente ler a Bíblia e fazer uma oração, a gente não se afastar. É muito legal, porque agora aqui a gente está com o microfone e você está do outro lado aí ouvindo nitidamente. Mas se a gente não tivesse esse microfone, quem sabe você não estaria me ouvindo. Não é que Deus está longe, é que às vezes a gente que está se afastando um pouquinho. Olha só, a minha voz, ó. Tô me afastando um pouquinho, minha voz some. Então o segredo é a gente sempre estar perto. E eu não tive essa prudência. Eu fui me afastando e fui cedendo os convites. Sabe, não faz mal.
Fala um pouquinho. não, meu Deus, eu sou cristão, mas eu não sou um ET, não sou um extraterrestre. Então não tem problema. Não tem problema de eu estar aqui na igreja hoje, mas amanhã eu ir lá ver a banda que eu produzi tocar um bailão. Aí eu tava no ambiente, e aí no ambiente eu começava a ceder. Ô, cara, já que tu tá aqui, faz isso. Ô, já que tu tá aqui, dá uma palhinha com a gente. Vem tocar aqui. Ah, vem fazer isso. E essas pequenas armadilhas Vão minando, né? vão minando a gente. Ah, não dá nada. Ninguém vai te julgar. As pessoas usam muito isso. E eu não tô dizendo que as pessoas são más, é o que elas acreditam, né? Ah, mas você é escravo da igreja, né? Você diz não pra tudo, né? E hoje eu entendo que prepara o corte aí, hein? Somente quem é livre consegue dizer não. Uau! Porque quem é escravo, ele tem que dizer sim pra tudo. Pegou agora, todo mundo agora. Pegou. Tô vendo. Olha só, não, mas fica agora você consegue. Não, por que você vai ler a Bíblia? Diga não pra Bíblia. Não, só quem é livre diz não. Eu vou dizer não pro meu Instagram e vou dizer sim pra Bíblia. Ou seja, só quem é livre tem o poder de dizer não. Um escravo, ele não podia dizer não pro senhor dele. Faça isso. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, somente quem é livre consegue dizer não. Não pra droga, não pro pecado, não pro adultério, não pra qualquer situação que possa te tirar do teu propósito, que é a presença de Deus.